Muito bem, 13 horas e 2 minutos em Nova Russas, de volta nesse início de segunda hora, então, para conversarmos com o advogado Júnior Bonfim. Doutor Júnior Bonfim, mantivemos contato com ele no início da manhã, que gentilmente se prontificou a participar aqui do programa para conversar conosco e informar, obviamente, dentro dos seus conhecimentos, toda a população que nos escuta, não só em Nova Russas, mas em toda essa região dos sertões de Crateús, sobre esse assunto tão instigante e que se tornou muito importante, porque tem atingido diversos municípios, pois prefeitos, com seus respectivos vices ou as suas chapas, têm sido cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral. E a pergunta, ou pelo menos uma das que ficam no ar, e agora? Como é que fica? Qual será o próximo passo? Qual é a possibilidade de êxito no próximo passo que será dado? Doutor Júnior, obrigado por esperar. Desculpa aí o transtorno, né? Não foi por nossa culpa, foi um problema técnico. Seja bem-vindo aqui ao Jornal Ceará. Prazer tê-lo conosco novamente. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os amigos da Rádio Ceará. Para mim é um prazer e uma alegria muito grande poder usar desse privilegiado espaço para essa rápida comunicação sobre questões de natureza eleitoral que, de certa forma, inquietam a todos nós. Doutor Júnior Bonfim, sei que o senhor tem acompanhado aí os últimos acontecimentos, me refiro às decisões do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral envolvendo algumas chapas de vários municípios aqui no Ceará, entre esses Nova Russas, né? Semana passada todo mundo foi apanhado aí com a decisão do TRE que por 4-3 cassou os mandatos de Jordana Mano e Anderson Pedrosa, além de aplicar inelegibilidade ao deputado federal Júnior Mano, ao ex-prefeito Rafael Pedrosa e à própria prefeita Jordana Mano. Quero saber do senhor se tem acompanhado o desenrolar desse processo, se tem lido, o que o senhor pode falar a mais em relação a tudo que a gente já sabe sobre essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral envolvendo as chapas Jordana e Anderson Pedrosa? Primeiro, algumas questões eu acho que tem que ser pontuadas. A primeira delas, esse processo começou em Nova Russas, né? Começou no município de Nova Russas, com uma denúncia formulada pela chapa opositora e por uma outra denúncia manejada pelo Ministério Público Eleitoral, à época a doutora Lívia. Então, nós tivemos dois processos. Esses processos foram agrupados em um só, porque se tratava dos mesmos assuntos em ambos. E as denúncias eram similares. E aí os processos foram reunidos e o juiz de Nova Russas proferiu uma decisão só para ambos e inocentou as partes. Então, insatisfeitos, eles recorreram para o TRE. E aqui no TRE, como você bem colocou agora há pouco, nós tivemos praticamente o tribunal dividido ao meio. Nós tivemos uma votação onde 3 votaram de um lado, de um jeito, e 3 votaram de outro. E o presidente é que, no voto de Minerva, desempatou. Então, significa de que é um processo claramente em que o tribunal, diferentemente de outros casos, em que o tribunal, por unanimidade, proferiu uma decisão de cassação de mandato, nesse caso não houve isso. Houve um intenso debate, o relator, que é o doutor George Malmstein, relator original desse processo, proferiu o primeiro voto, em seguida o doutor Roberto Bucão pediu vista, proferiu um voto divergente, na sequência a doutora Camille Castro também pediu vista e prolatou um terceiro voto em que acompanhou o relator em apenas um ponto e a divergência nos demais,
E, por último, o próprio presidente, que também foi na mesma linha da doutora Camille. De maneira que no processo em que, no início, nós tínhamos 9 acusações, ao final, agora, só remanesceu uma, certo? No início do processo, nós tínhamos a primeira acusação de massiva divulgação em páginas da prefeitura. Segundo, utilização de bens públicos e serviços de caráter social em favor da candidatura da Jordana. Em terceiro, a associação das obras públicas com a figura do deputado federal Júnior Mano. Quarto, realização de propaganda eleitoral antecipada. 5, entrega de cestas de merenda escolar por uma professora. Sexto, influência na concessão de serviços de saúde. Sétimo, nomeação de uma pessoa ligada ao deputado para um cargo de confiança na prefeitura. Oitavo, pagamentos de combustíveis, supostamente para candidatos. E nono, produção de propaganda eleitoral e vídeo e utilização de um colega advogado vinculado ao município na campanha. Estas eram as 9 denúncias. Destas 9, 8 caíram, certo? Só ficou uma, que é a denúncia de abuso de poder político. E o que eu entendo que é talvez uma das mais frágeis. Aí você me perguntar, e agora? Agora, como há contradições no próprio acórdão, na própria decisão, as partes já embargaram, certo? Ontem foram protocolados embargos pelas 3 partes. Há 3 escritórios defendendo os recorridos. No caso, há um escritório que defende o deputado Júnior Mano, outro que defende a doutora Jordana, com o Anderson, e um terceiro, ao qual eu me filio, está defendendo o ex-prefeito Rafael Pedrosa. Agora, em relação a esses embargos, ainda no âmbito da segunda instância, no caso o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, doutor Júnior? Exatamente. Embargos é aquele recurso quando é identificado que tem obscuridade ou contradição no acórdão proferido. E é isso que foi visto nesse caso. Agora, doutor Júnior... Há várias contradições que estão lá e que foram levantadas nesses embargos. Agora, doutor Júnior, há também quem diga que esse grau de recurso ainda existente no TRE não serve, por exemplo, como medida para alterar o mérito. E alguns falam, inclusive, que esse tipo de recurso é meramente protelatório. É verdade ou não? O que o senhor pode dizer sobre isso? É assim, em parte sim, mas em parte não. Os embargos, eles podem ter os chamados efeitos infringentes, que modificam o teor da sentença, o teor do acórdão, o teor da decisão. Então, se o tribunal se detiver com o esmero que o caso requer, eu acredito que poderá ocorrer essa alteração. Nós já tivemos vários embargos que foram providos, inclusive em um processo que eu atuei, em que do outro lado estava o ex-prefeito de Canindé, Celso Crisóstomo. Celso foi condenado num primeiro momento e, após a gente ter impetrado os embargos, o tribunal reconsiderou a decisão e refez a decisão. Mas não é comum, ou é? Não é comum. De toda sorte, os embargos também têm uma outra finalidade precípua, que é a de oferecer, de pré-questionar as matérias que você vai subir para o TSE. Porque no recurso especial perante o TSE, é preciso que aquelas matérias que você está levantando tenham sido pré-questionadas na instância inferior. E os embargos
com estes fins, também, com esta finalidade, também ajuda para que o recurso junto ao TSE possa ser exitoso. Doutor Júnior, nós tivemos aqui uma série de manifestações realizadas, inclusive pela população, né, que saiu em passeata de apoio à prefeita Jordana Mano e ao vice Anderson Pedrosa. Tivemos a sessão da última sexta-feira uma moção de apoio aprovada pela Câmara Municipal de Nova Russas, e há também quem fale, tanto no meio político, quanto nas rodas de conversas ali pessoais e particulares. A própria prefeita, em entrevista de rádio aqui, também disse que a decisão do TRE foi injusta. O que é que o senhor, como um advogado, como alguém que milita na questão do direito, que observa a letra da lei, acha? Foi injusta essa decisão do TRE? Absolutamente injusta, certo? Não só isso, exagerada, porque há uma coisa chamada dosimetria de pena. Toda pena, ela pressupõe que você dê ao caso a penalidade adequada. Então, você não pode punir de uma forma exagerada, exacerbada, por uma conduta praticada que não teve aquela força que a lei exige para dar um efeito condenatório com uma gravidade maior. Noutras palavras, isso que eu estou dizendo, eu acho que não precisa ser jurista, qualquer cidadão comum que acompanha o dia a dia da política em Nova Russa sabe disso. O que está ali, a condenação ao final, foi por abuso de poder político. E o que é que se considera ali abuso de poder político? De que houve uma massiva divulgação da imagem da prefeita Jordana, naquela época, nos perfis institucionais da prefeitura. E esse é um equívoco que nós estamos procurando corrigir nesse embargo. Na verdade, as postagens que estão no processo não chega a 15% das postagens em perfis institucionais, ou seja, na página oficial da prefeitura. A maioria esmagadora delas são postagens nas páginas pessoais, tanto da Jordana, como do Júnior, como do Rafael, como do Anderson. Não são nas páginas oficiais da prefeitura. Logo, na página pessoal, a lei permite. Portanto, há um equívoco nessa decisão muito flagrante, muito claro. Ela condenou injustamente, porque a utilização não foi na página da prefeitura. Na página da prefeitura, qualquer pessoa pode olhar e consultar ainda hoje. As imagens que tem são apenas de fotos. Não há a chamada promoção pessoal, como ocorreu em outros processos em que o tribunal condenou. E é essa a diferença maior deste para outros. E o que teria levado 4 desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral, incluindo o presidente, que foi o voto Minerva, a proferir uma decisão como essa, que o senhor mesmo coloca como injusta, doutor? É difícil a gente penetrar no âmago da consciência e na subjetividade de quem julgou. Não é difícil. Mas, para isto, nós temos que dizer que as decisões, com todo respeito, magistrado é também um ser humano. E, como um ser humano, ele está sujeito a cometer falhas. E, para isto, é que existem os recursos. O primeiro motivo que existe recurso é a chamada falibilidade humana. O ser humano pode cometer falhas, equívocos. E nós entendemos que hoje os julgadores, com a sobrecarga de trabalho que têm, às vezes podem proferir decisões equivocadas. E é isso que nós vamos procurar consertar agora através das vias recursais. O senhor está confiante numa decisão favorável ainda nesse recurso
através dos embargos infringentes? Extremamente confiante, até porque nós temos que sensibilizar o judiciário, porque ninguém pode estar apenando do mandato, retirando do cargo, peitando a soberania popular, porque a eleição em Nova Russas ocorreu, a maioria do povo votou na Jordana, e nós não podemos tirar do cargo uma pessoa legitimamente eleita pelo povo se não tiver uma situação de uma prova robusta, potencial, de que houve o cometimento de algum ilícito. E isso não ocorre nesse caso. Muito bem, vamos partir da premissa então, doutor Júnior Bonfim, de que o TRE mantenha a decisão que cassou os mandatos da Jordana e Anderson Pedrosa e ainda aplicou a inelegibilidade aos mesmos, ao deputado federal Júnior Mano e ao ex-prefeito Rafael Pedrosa. No TSE, quais são as possibilidades então de reverter essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral, tendo em vista que a sentença não foi unânime, e sim pelo placar mais apertado, 4-3? Há uma ampla possibilidade, até porque a jurisprudência do TSE, inclusive em um voto liderado pela ministra Rosa Weber, é de que o abuso de poder político guarda uma estreita vinculação com o período em que ele é praticado. Ou seja, para o TSE, o abuso, se existir, ele tem que ser próximo à eleição, para poder influir no resultado da eleição. Um abuso, ainda que praticado, mas distante da eleição, não tem força para surtir um efeito condenatório. Neste caso, nós estamos vendo que o TRE entendeu que houve um abuso em cima de postagens que foram lançadas em novembro de 2019. Portanto, quase um ano antes da eleição, muito distante do período eleitoral. Ainda que tivesse ocorrido um abuso que não ocorreu em hipótese alguma, certo? E não ocorreu em hipótese alguma abuso, certo? Mas, ainda que tivesse sido ocorrido, a jurisprudência do TSE entende que esse lapso temporal, essa distância entre o fato e a eleição, não teria força suficiente para desequilibrar o pleito. Então, é este o entendimento que a gente acha que no TSE haverá de prevalecer, porque já é o entendimento daquela coisa. Essa pergunta que eu vou fazer agora é de diversos populares que desejam, evidentemente, saber por que o caso da chapa Jordana Anderson é diferente das de outras que foram cassadas pelo mesmo TRE, Tribunal Regional Eleitoral, que deixaram logo os cargos e, no caso específico da Jordana e Anderson, eles permanecem nos cargos. Por que ela é diferente nesse sentido, doutor Júnior? Não, se a gente for olhar mais detidamente, é assim, a decisão de afastamento do cargo, ela ocorre após o processo ser concluído no TRE. Nós ainda não tivemos processo concluído no TRE. Como a gente adiantou no início do programa, a decisão, o acórdão que o TRE proferiu, sofreu embargos, foi embargado. Sim. E a impetração dos embargos retira os efeitos do acórdão. Então, aquele acórdão que foi proferido, ele ainda não está surtindo efeitos, certo? Segundo ponto, mesmo que ele já estivesse surtindo efeito, a parte pode se socorrer do TSE e pedir uma medida cautelar para que... Permanecer no cargo até o TSE
o processo transitar em julgado no TSE. Doutor Júnior. Então, essa possibilidade. Doutor Júnior, eu tenho ainda algumas perguntas para lhe fazer. Eu sei que, até pelo que me disse no início da manhã, tem uma audiência marcada aí para as 13 horas e 30 minutos. Mas eu preciso fazer uma outra parada. Há condição do senhor ainda responder umas 2 perguntas na volta do intervalo ou não? Sim, pode fazer. Então a gente vai fazer o seguinte, intervalo e retorna aqui com a reta final da entrevista com o advogado Júnior Bonfim sobre o caso Jordana, Anderson, o ex-prefeito Rafael, o deputado federal Júnior Mano e todos os envolvidos que tiveram aí uma decisão desfavorável da parte do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, na semana próxima passada. Após o intervalo, 13 horas e 29 minutos em Nova Russas, de volta aqui na FM 102,7 com o Jornal Ceará. Estamos conversando com o advogado Júnior Bonfim sobre a situação da chapa Jordana Anderson Pedrosa, cassada pelo TRE na semana passada. Doutor Júnior, muita gente também pergunta a respeito de prazos. Nós sabemos que na Justiça Eleitoral os processos andam mais rápido, até porque exigem uma resposta rápida. Por exemplo, se for o caso de manter a decisão do TRE lá no TSE, é preciso que seja convocada uma nova eleição. Então existem alguns prazos para que isto aconteça. A pergunta é a seguinte: caso não haja sucesso nos embargos junto ao TRE para mudar essa decisão, como o senhor falou anteriormente, e o TSE mantém a cassação da chapa e a inelegibilidade destes e dos outros 2, no caso Rafael Pedrosa e Júnior Mano. Em quanto tempo todo esse processo deve se desenrolar? É difícil a gente estabelecer um prazo. Veja bem, no início deste mandato, nós tivemos, do atual mandato federal, que está se encerrando este ano, nós tivemos a cassação do deputado federal Genesias Noronha. E o dele, no caso, foi por unanimidade pelo TRE. E aí ele entrou no TSE, pediu a medida cautelar, o TSE concedeu, e até hoje o processo ainda não foi concluído. Vai concluir o mandato e o processo ainda não foi encerrado. Então é difícil a gente estabelecer um prazo. Certo. Em relação ao deputado federal Júnior Mano, a mídia estadual, inclusive, fez algumas publicações, eu devo ter lido isso em alguns sites da capital, de que o futuro dele era incerto quanto à questão de um novo mandato devido a esse problema de inelegibilidade da decisão do TRE. De fato, há essa preocupação quanto à possibilidade do deputado não conseguir disputar a reeleição, doutor Júnior? Eu acho muito improvável. O Júnior Mano tem uma eleição redonda, uma eleição em um cenário tranquilo, porque ele foi, sem dúvida nenhuma, o deputado que mais se destacou na atual safra no Congresso Nacional, a ponto de exercer a posição de coordenador de toda a bancada. Eu acho que ele, talvez, essa decisão, ele esteja pagando um preço do próprio sucesso. Ele saiu de Nova Russas e, de repente, começou a incomodar figurões do mundo político e ele está pagando o preço por isso, né? Na verdade, a gente sabe que, claramente, há aí uma dose de perseguição muito grande a ele nesse processo. E eu acredito que ele vai vencer, como já venceu outras etapas, vai vencer essa também e vai obter uma vitória retumbante nas próximas eleições. Bom, eu quero agradecer mais uma vez ao advogado Júnior Bonfim, que gentilmente se prontificou a nos dar essa entrevista e a trazer esclarecimentos sobre essas questões que foram postas no decorrer desta conversa. Quero desejar ao senhor aí uma boa tarde, uma boa audiência, meu caro Júnior Bonfim, dizer da nossa satisfação, do nosso prazer em tê-lo aqui novamente e deixar o espaço aberto
para suas considerações finais e dizer que é sempre um prazer poder contar com a sua participação no Jornal Ceará. Obrigado. Eu quero agradecer a você, Luiz Augusto, inclusive é nome de dois imperadores, né, de dois reis, Luiz e Augusto, eram imperadores famosos na história da humanidade, e você, e na sua pessoa, saudar a todos os que neste momento estão sintonizados na Rádio Ceará, externar os meus agradecimentos e desejar também felicidade a todos. Muito obrigado. Abraço, obrigado ao senhor pela participação, pela entrevista aqui no nosso programa. Daí, conversamos então com o advogado Júnior Bonfim sobre essa situação envolvendo a cassação da chapa Jordana Mano Anderson Pedrosa e a imputação de inelegibilidade a ambos e também ao ex-prefeito Rafael Pedrosa e ao deputado federal Júnior Mano.